Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos um povo místico. Nós somos um povo que realmente não incomodamos ninguém. É um povo que não chama atenção. Como Abraão não chamava atenção. Não há nada em nossos movimentos para chamar a atenção da mídia, das grandes especulações. Hoje se fala mais dos nossos adversários do que de nós mesmos. Pergunta na nossa cidade quem somos nós. Ninguém conhece. Ninguém conhece, ninguém sabe. Nós somos um povo oculto, assim como era José de Arimateia. Você não encontra José de Arimateia nas cartas de Paulo, de João, no livro de Mateus, no livro de Lucas. Você só encontra José de Arimateia quando ele se prontificou a pagar o preço pelo velório do Senhor Jesus Cristo, comprou o caixão, comprou o pedaço de terra onde ele ia ser enterrado, foi até o governador e pagou as 30 moedas de prata para ter o corpo dele, para que fosse enterrado. E você não ouve grandes sermões sobre a vida e o ministério de José de Arimateia. Mas foi o feito mais importante do ministério do Senhor Jesus Cristo foi o feito por José de Arimateia. Porque Jesus tinha que ser enterrado na terra. Ele tinha que ficar 3 dias no seio da terra. Ele não podia apodrecer na cruz. Os corvos, urubus, não podia comer o seu corpo. Seu corpo não poderia definhar, apodrecer na cruz. O seu corpo não poderia ser retirado pelos anjos da cruz, também levado embora. O processo era que ele morreria, seria sepultado em uma cova, como eu, como você, um dia nós seremos, e que no 3º dia ele ressuscitaria. Então qualquer coisa que acontecesse fora disso
estava fora do programa de Deus. Mas a igreja que ele deixou não tinha um fundo. Não tinha dinheiro nem para fazer o sepultamento do seu pastor. Morreu? Agora olhava um para o outro. E agora, o que vamos fazer? Não temos o que fazer. Não temos dinheiro. Não temos um pedaço de terra lá no cemitério. Naquele tempo você já teria que pagar para enterrar alguém. É bíblico. Abraão teve que pagar para enterrar Sara. Ele foi lá e comprou um pedaço de terra lá e enterrou Sara. Provando que nem na morte Jesus não depende de ninguém. Ele não deve favor para ninguém. Aí entra o fabuloso, o surpreendente José de Arimateia. Ele era um senador da República. Mas o Espírito Santo veio no coração de José de Arimateia e disse para ele: ó, eu tenho que levantar aquele corpo da sepultura. Aquele corpo terá que ir para a sepultura, ficar lá 3 dias. E no 3º dia eu o levantarei de lá. Mas a minha igreja não tem recurso. Era lei. A prefeitura de Jerusalém não ia permitir enterrar ele lá de graça. Tinha que pagar. E então José de Arimateia vai até as autoridades responsáveis e compra o direito de sepultura, de sepultamento daquele corpo, daquele homem. Jesus é enterrado, é sepultado. E no 3º dia, ele levanta, ele ressuscita. Não haveria uma ressurreição sem que ele estivesse no seio da terra. Agora, nenhum outro mortal, ser humano mortal, nenhum outro teve esse privilégio de ir para a sepultura, ser enterrado e no 3º dia ressuscitar. Tem aí uma certa ala da mensagem que já faz desde 1965 estão esperando William Branham ressuscitar. Desde 1965 estão esperando William Branham ressuscitar. Como os católicos estão 2.500 anos, quase 3.000 anos esperando Maria ressuscitar. Mas só houve um que ressuscitou dentre os mortos, Senhor Jesus Cristo. Agora, eu creio na ressurreição de William Branham. Sem dúvida eu creio. Mas ele se levantará junto com os santos, aqueles para quem ele pregou. Eu creio. E não há como pintar um quadro
colocando William Branham em uma ressurreição isolada. Antes da noiva, antes dos eleitos ressuscitar. Se o próprio Jesus Cristo, ele não podia ficar mais do que 3 dias no seio da terra. William Branham, quase 100 anos na sepultura, e estamos aí esperando a ressurreição de William Branham. E a ressurreição, ela é algo patente. Ela é algo real. As igrejas pentecostais, não neopentecostais, as igrejas mornas, a igreja morna são aquelas que não acreditam no poder, não creem em cura divina, ressurreição, transformação de corpos, eles não creem. Por isso são os mornos. Não é mornos, é mornos, frios. Mas nenhuma delas prega o poder da ressurreição da igreja, fora da mensagem do 7º anjo de Apocalipse 10:7. Agora nós descansamos nas promessas que Deus nos deu. Se nós cremos, se realmente nós cremos na Bíblia Sagrada, que é o único canal pelo qual Deus fala com o ser humano. É o único canal. E em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, onde está registrado: todo crente, todo evangélico, todo pode ler essa escritura. O mesmo Senhor, porque ele está dizendo o mesmo Senhor descerá, porque é o mesmo que subiu. Ele era Senhor quando subiu, e é Senhor, e era Senhor quando desceu. O mesmo Senhor descerá com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos, não é o morto no singular, é no plural. Os mortos que morreram em Cristo. Morreram. Muitos santos que morreram crendo piamente na palavra, na mensagem, na Bíblia. Esses ressuscitarão primeiro, coletivamente.
E nesta ressurreição, nós encontraremos o William Branham envolto nela, fazendo parte dela. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois desta ressurreição, nós, no plural, não diz eu, mas nós, seremos transformados. Sem essa transformação, nós não podemos reconhecer os nossos que levantarão da sepultura. Não poderemos ter esta reunião que nós teremos com eles antes do arrebatamento. Eles vão ressuscitar. Os mortos serão, os vivos serão transformados. Mas esses vivos que serão transformados são apenas os eleitos que creram na mensagem do arrebatamento. Aí teremos uma reunião com eles. 30, 40 dias, não sei. Mas teremos esta reunião com eles. Neste corpo, sem a transformação, nós não podemos ter contato com eles. É por isso que há necessidade da transformação. E nesse momento em que nós formos transformados, nós teremos esta reunião com eles. Não interessa se você morreu na Alemanha, no Japão, na Argentina, Estados Unidos, África do Sul, Portugal, Brasil, México, Canadá, não interessa. Esta reunião será uma reunião coletiva. E nós, depois dessa transformação, nós vamos ter o direito de reconhecer. Ó irmão José, ó irmão Francisco, ó irmão Luiz, irmão Pedro, você chegou aqui. É neste momento em que nós estivermos nesta reunião, haverá um superpoder que varrerá a terra. E este superpoder tomará os nossos corpos e subirá com ele. Mas os olhos dos incrédulos não vão ver. Eles apenas vão ler nos jornais: oh, desapareceu 5 pessoas de tal lugar, desapareceu 10 de tal lugar, desapareceu 20 de tal lugar. Mas é normal, o irmão Branham disse: é normal, é comum. Ele falou: diariamente desaparece 500 pessoas do mundo da terra. Isto por segundo. E apenas a família, os amigos, os parentes, fica sabendo, sente falta. Eles agora imagina quando os eleitos, a noiva eleita, sair da terra. Batista, presbiteriano, luterano, testemunho de Jeová, adventista, católico, metodista, todos eles continuarão aí, com seus púlpitos enfeitados,
seus pregadores de colarinhos duros em cima do púlpito pregando, orando pelos enfermos, realizando cura divina. Continuarão normal com seus programas de rádio, de televisão, as igrejas abrindo e fechando, tendo seu culto normal. Eles não saberão que um povo desapareceu da terra. Aí quando eles se derem contas que um certo povo desapareceu da terra, e eles veem os acontecimentos explodindo, eles vão falar, mas na Bíblia está escrito, na mensagem está escrito, que estas coisas só iriam acontecer depois do rapto. Aí eles ouvirão a voz: o rapto já aconteceu e vocês não souberam, vocês ficaram. O desejo, a intenção de cada pai e cada mãe é não deixar nem um fio de cabelo para trás. Filhos, filhas, neto, neta, pai, mãe. O desejo do nosso coração é levar todos conosco. Todos. Então espero que haja um poder na noiva antes dela sair, que nós ajuntaremos os nossos, queira eles ou não. Mesmo que o seu filho não queira, meu filho não queira, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu marido não queira. Mas eu creio que haverá uma dinâmica, um poder que arrastará eles na marra de qualquer jeito. Porque Isaías 65 fala que eles são semente dos benditos do Senhor. No seu coração você não vê o seu filho indo para o inferno, sua mulher, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu neto indo para o inferno. Você não vê. Você só vê ele subindo para o arrebatamento com você. É assim que nós vemos. E é assim que tem que ser. Como que Noé colocou toda a sua família dentro da arca, nós não sabemos. Eram todos crentes, eram todos da mesma fé de Noé? Nós não sabemos. Mas que Noé colocou eles dentro da arca, colocou. Agora nós não estamos tendo fé para tomar os nossos filhos das garras do diabo. O diabo tem prevalecido contra nossas vidas. Nós estamos entregando o nosso patrimônio de mão beijada. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas nós estamos agindo o contrário. O diabo está batendo o pé e nós estamos correndo. Chegará um tempo, aquele momento de convocação. A convocação não é escolha própria nossa, minha. Você é convocado e você obedece o chamado. Alguém vai te convocar.
O oficial de justiça chega na sua casa com a intimação para você comparecer à delegacia de livre e espontânea vontade. Aí você vai lá na delegacia, se apresenta, você é ouvido pelo delegado. Dependendo do seu caso, você já fica trancado lá. Mas dependendo do seu caso, o delegado te libera. Se você for convocado, recebe a intimação e você não aparece, logo a viatura vai atrás de você onde você estiver e vai te levar na mala. Deus nos mandou uma notificação, que é esta mensagem. A mensagem é Deus notificando você que você terá que comparecer naquele dia lá. Ah, mas eu não vou, eu não creio, eu não aceito. Você vai, porque se você não for, ele manda os agentes te buscar. E você terá que ir de qualquer jeito. Aquele pregador orou por aquela criança, a criança morreu. Ele ficou tão desgostoso, tão chateado. Ele ficou tão frustrado que ele abandonou o seu ofício de pastor. Falou: eu vou comprar uma caixa de cerveja, vou tomar, vou beber, porque Deus não responde minhas orações. E ele descambou. Ele mandou o seu empregado comprar a caixa de cerveja e trouxe para ele. Mas ele não chegou a tomar a cerveja. Deus o recolheu. Morreu prematura. Não, ele não morreu prematura. Ele morreu porque Deus não ia perder ele. Deus tirou ele porque ele não podia se perder. Mas ele estava com saúde, ele não tinha dor, ele estava bem, sim. Deus não perde um fio de cabelo. Nós é que somos apavorados. Nós é que somos apavorados. O irmão João Martim, o missionário João Martim, foi muito amigo do irmão Brano, viajou muito com o irmão Brano, e ele esteve no Brasil. E ele pregou uma mensagem, e ele conta uma história que ele ouviu do irmão Brana pregando. Daquele fazendeiro que criou um cavalo na sua baia, criou com todo carinho, com todo cuidado. Aí quando aquele cavalo estava no ponto já de andar, o homem tentou jogar a sela em cima dele para dar umas voltas, passear na cidade, ele não aceitava. E o homem lutou com tudo que tinha e não conseguiu. Alguém chegou para o homem e disse: ó, você vai ter que contratar um domador. Aí ele foi lá e contratou um domador. Cruel, sanguinário. Não tinha nojo de sangue, não tinha dó de bater. E foi uma luta para que o domador colocasse a sela sobre o ombro daquele cavalo. Colocou, com muito sacrifício colocou. Aí vem a hora de apertar. A chincha apertou. Aí colocou o freio na boca. Você está falando demais.
Você está fazendo muito barulho, muito grito. Colocou um freio na boca dele. Aí pegou um rebelde e pulou em cima da cela. E quanto mais aquele cavalo pulava, mais ele apanhava. As esporas comendo solto, o sangue correndo, o chicote comendo. E aquele cavalo pulava para lá, para cá, corria para lá, para cá, disparava para lá, para cá, e o peão montado em cima. E lenha. Até que o cavalo cansou, não aguentou mais. Ele se entregou. Aí o peão chega e diz: agora você pode montar, que ele está manso. Agora o medo de apanhar, o medo das esporadas, o medo da chibata, agora ele cavalgava pela cidade afora, livremente. Tem crente que é assim, rebelde, estúpido, chuco. E é necessário que Deus permita, que Deus contrata um peão para montar nele, cortar ele nas esporas, na chincha, no rei, através da diabetes, paralisia, câncer, problema de coluna, problema de próstata, pressão alta, tudo enquanto é tipo de chicotada. E vai para a igreja e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e não sara, não. Deus não abençoa rebelde. Deus abençoa homens e mulheres humildes, simples, de coração puro. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Em tudo. Não era em algumas coisinhas, não. Em tudo. Ele disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía. Aquele empregado, aquele escravo de Abraão, ele não só era o mais velho da casa, mais velho do que os outros empregados. Nasceu na casa de Abraão, quem sabe, filho de alguma concubina, de alguma escrava de Sara. Mas ele era o chefe, ele era o gerente. E todos os demais estavam sujeitos a ele. Ele tinha o domínio, o poder sobre tudo que Abraão possuía. Era o homem de confiança de Abraão. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra. Era o tempo em que a pessoa fazia um juramento para Deus e cumpria aquele juramento. Diferente de hoje, eles descem as águas jurando, prometendo que vai ser fiel, que vai permanecer na igreja, vai fazer a vontade de Deus. Basta a primeira dor de barriga, a primeira dor de cabeça que tem, vou embora. Que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. E nós, muitas das vezes, nós queremos sermos abençoados,
abençoados, vivendo no meio de cananeus, jebuseus, seduceus, tudo teus, tudo eu. E Deus não nos abençoa enquanto nós não tomarmos uma posição, enquanto nós não separarmos. Mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Olha o juramento, olha a exigência de Abraão para com Eliezer. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Não. Posso levar ele de volta para a Assembleia de Deus? Não. Posso levar ele de volta para a Batista? Não. Para a Católica? Não. Posso levar ele de volta para as drogas? Não. Para o crime? Não. Para o roubo? Não. Prostituição? Não. Mas o problema é que os nossos filhos caem e não nos incomodamos. Nossos filhos batem asa, vai embora e nós não suspiramos, não lutamos, não guerreamos. Entregamos de mão beijada. Não há aquela guerra dentro de nós. Para tomar o que é nosso, segurar o que é nosso. Ainda temos a cara de pau de chegar e dizer: eu não sei mais o que fazer com meu filho, eu não sei mais o que fazer com a minha filha. Você não está sabendo nem o que fazer com você próprio. O Senhor dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Não se preocupe, Eliezer, que quem vai conduzir a coisa não é você, mas Deus vai enviar um anjo, e esse anjo vai colocar amor no coração dessa moça, confiança para confiar em você, para confiar na sua mensagem e viajar com você até chegar de retorno à casa de Abraão. William Barrambrana não tinha capacidade para preparar um povo para o arrebatamento, para ser esposa de Cristo. Mas Deus, assim como enviou um para Eliezer, enviou um anjo para o William Branham. E esse anjo era responsável de cuidar de tudo. Ungiu o coração daquela moça. Enfrentar o Labão, irmão daquela moça. O anjo foi responsável e ungiu seu coração quando fizeram a pergunta para ela:
Irás você com este homem? Irei. Ah, eu não vou para a igreja por causa do meu marido. Mentira. É melhor arrumar outra desculpa. Ah, eu não vou para a igreja por causa da minha mulher. É mentira. É melhor arrumar outra desculpa. Ah, eu não vou para a igreja por causa do meu pai e da minha mãe que não deixa. Mentira. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faça lá tornar a meu filho. Não tente levar o meu filho de volta para a denominação. Seja ela qual for, batista, presbiteriano, assembleia, luterana, católica, qualquer um. Não faça o meu filho voltar lá mais. Porque eles me chutaram para fora. Eis que estou à porta e bato. Ele estava do lado de fora e só bate na porta para entrar quem está do lado de fora. Eles jogaram ele para fora. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou sobre este negócio. Tudo isso que nós estamos falando está registrado no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 24. E o servo tomou 10 camelos do seu senhor, os 10 mandamentos, e partiu, pois, que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para a Macedônia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. Moças representando igreja, água representando religião, povos. E disse o Senhor, Deus de meu senhor Abraão: dá-me hoje o bom encontro e faz benevolência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela que eu disser: abaixa agora o teu canto para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheças nisso que usaste de benevolência com o meu senhor. Não é com ele, não era com o mensageiro, não era com Eliezer, mas era com Isaque. Toda a glória, toda a honra, toda a benevolência de Deus não era para o irmão Branham. Não. Era para a noiva, para a igreja, para a sua esposa. O irmão
teve a felicidade de Deus olhar para ele e achar graça nele e escolher ele para fazer esse trabalho, buscar uma noiva para o seu filho Jesus Cristo. Mas um dia, quando acontecer o arrebatamento, esses crentes fanáticos das suas igrejas, das suas religiões, dos seus pensamentos, vão ficar todos de pescoços compridos. Cadê aquela mulher que morava ali na esquina? Faz muito tempo que eu não vejo ela. Cadê a empregada que nunca mais apareceu aqui para limpar minha casa? Você vai ter que arrumar outra, porque faz muito tempo que ela não aparece. Cadê o mecânico? Cadê o pedreiro? Cadê o gari que recolhia o reciclagem da nossa rua? Cadê? Ninguém vai sentir falta da noiva quando ela sair da terra. Muitos pregadores que estão por aí, em cima dos púlpitos, pregando a noiva, 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 noiva. Ela vai embora e eles vão continuar aí pregando, falando dela. Labão e o resto da sua família, a única coisa que restou para eles agora era saudade. Saudade de Rebeca. Mas não adiantava mais. Ela já tinha ido embora. Quem sabe olhava no guarda-roupa, lá estavam as velhas roupas de Rebeca. O sapatinho dela, o chinelinho dela, a caminha dela lá arrumadinha, o quartinho dela dormia. Mas ela tinha ido embora. Seus parentes, seus amigos, vão lembrar de você um dia, mas será tarde. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filha de Mica, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre os seus ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem nenhum havia conhecido. E desceu a fonte e encheu seu cântaro e subiu. Ela esperou. Ela não teve pressa, ela esperou até que Deus trouxe para ela seu marido, seu esposo. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixe-me de beber um pouco de água do teu cântaro, estou com sede. Mas não era que ele estava com sede, era um sinal que ele tinha pedido a Deus. E ela disse: bebe.
Prontamente ela diz: bebe. E veja aqui algo. Isso está em Gênesis 24. E ela disse: bebe, bebe, meu Senhor. Ela o chamou de meu Senhor, porque ela ainda não tinha a revelação de quem era aquele homem. Ela chamou o mensageiro de Senhor, porque ela ainda não tinha a revelação, ela ainda não tinha encontrado com seu Senhor. Mas depois que ela encontrou com seu Senhor, acabou. Ela nunca mais chamou Eliezer de seu Senhor. Aqueles que ainda não têm a revelação de quem é Jesus Cristo estão chamando o mensageiro de Senhor. Estão chamando o mensageiro de Jesus. Mas aqueles que reconheceram Jesus Cristo, hoje não chama mais ele de seu Senhor. Chama ele de meu profeta. Porque hoje nós sabemos quem que é o nosso Senhor. Bebe, meu Senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também a água para os teus camelos. Até que acabe de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, o resto da água que sobrou. Depois que Eliezer tomou, ela não deu para os camelos, ela jogou aquele resto de água no bebedouro e tirou uma outra água para os camelos. Respeito. Eu estive na casa de um pastor. Fiquei uma semana na casa de um pastor há pouco tempo. E quando a gente é espiritual, quando a gente é pregador, a gente observa detalhes por detalhes. E algo me marcou, algo me chamou a atenção, me marcou. Fiquei uma semana ali. Eu nunca ouvi a sua esposa chamando ele pelo nome, Bastião, o meu marido, meu bem, meu querido, não. Sempre que ela precisava dirigir a palavra a ele, ela dizia: pastor. Que coisa mais linda, que coisa mais encantadora. O respeito que ela tem pelo ministério do seu marido. Porque mesmo ele sendo seu marido, ela sabe que ele é seu pastor. Ela não ficar com aquela lambança: ô bem, ô amor, ô querido, ô José, ô Joaquim, ô Bastião, não. Ela dizia: pastor, o almoço está pronto. Pastor, vai ali no mercado buscar isso para mim. Pastor, faz isso. Pastor, faz aquilo. Como que uma família, um ministério, uma igreja dessa não é abençoada? Como que Deus vai encolher a mão para não abençoar um pastor desse? Uma esposa de um pastor desse? Os filhos de um pastor desse? Um ministério de um pastor desse? Como?
mulher respeita mais o faxineiro, o jardineiro, o pedreiro, o açougueiro, o entregador de água, mais do que o próprio marido. E correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para todos os seus camelos. Era tudo que o homem precisava para ter certeza se ele estava no caminho correto, com a missão correta ou não. E o homem estava admirado de ver lá calando-se, ficou quieto, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Senhor, dê-me um sinal para me saber se realmente esta viagem minha foi programada pelo Senhor ou não. Se o que estou fazendo está sendo aprovado pelo Senhor ou não. E às vezes Deus dá o sinal, mas nós deixamos passar por alto. O sinal que se passa por alto. Somos tardios, lerdos, cegos, surdos, para entender, para perceber quando Deus fala vai, não vai, sim, não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faz-nos saber. Peço-te, há também em casa de seu pai lugar para nós posarmos? Para nós, no plural, posarmos? Eu e os moços que estão comigo? E ela lhe disse. Sou filha de Betuel, filho de Mica, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho, a casa dos meus irmãos, a casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. O que nós temos de Labão por aí? O qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. Foi testificar, foi investigar. Vou ver se ele é verdadeiro mesmo ou não. Vou ver quem é esse homem que está falando a sós com a minha irmã. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele homem, ela contou para ele tudo que o homem tinha dito para ela. Foi ter com o homem, que estava em pé junto aos camelos à fonte, e diz: entra, bendito do Senhor,
entra bendito do Senhor. Porque estás fora aí, é perigoso, escuro, frio, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Não preparou só para ele, não. Preparou para ele e preparou também para os camelos. Então veio aquele homem à casa e desataram os camelos, tirou os fardos pesados dos camelos. Primeiro deu água para os camelos. Segundo, tirou os fardos pesados das costas dos camelos. Em terceiro, deu comida, alimento, sustento para os camelos. E deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele, ele porém disse: não comereis até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala então. Enquanto eu não disser por que eu vim aqui, por que eu estou aqui, eu não como, não bebo, não durmo. Então disse: eu sou servo de Abraão. Espera um pouquinho que eu vou telefonar lá no hotel, ver se tem vaga lá para alugar um quarto para você. Tem pregador, tem pastor que acha que isso é bonito. Não, eu não durmo na casa de ninguém, não durmo na casa de crente. Eu prefiro ir para o hotel. Você prefere ir para o hotel porque você é rico, você tem dinheiro. Mas Eliezer não foi para o hotel. Ele pousou na casa do pai de Rebeca. Porque foi assim que Jesus ensinou. Na casa que você chegar, comer e dormir, saudai o dono da casa. Agora nós somos muito ricos, abastados, tem muito cartão de crédito. Eu já vi pastor bater no peito com orgulho. Eu não como na casa de irmão, eu não dou despesa, trabalho para irmão, eu prefiro ir para o hotel. Grande coisa. Eu quero ver se você andasse com uma sacola de roupa nas costas, de a pé pela estrada de pedra, de barro. Se você não ia dormir na casa do diácono, na casa do irmão, da irmã. Eliseu dormiu, Elias dormiu, Eliseu dormiu. Você é melhor do que Elias, do que Eliseu? O Espírito Santo nunca te condenou e nunca te condenará se você tiver que dormir na casa de um irmão, comer o feijãozinho com arroz e quiabo lá com ele. O Espírito Santo não vai te mandar para o inferno. O Espírito Santo não vai tirar o seu ministério se você fizer isso não. Mas você é rico, é orgulhoso. Rico sou e de nada tenho falta. Pode esbanjar, pode escolher. O Senhor abençoou muito meu Senhor, de maneira que foi engrandecido e deu-lhe ovelhas e vacas e prata e ouro e servas e camelos e jumentos. Se eu recebo um convite
de algum companheiro, algum pastor para estar na sua igreja. Eu não interesso se ele vai comer arroz, feijão, batata, mandioca na mesa para me comer. Ou se ele vai jogar um colchãozinho no chão lá e uma cobertinha para me dormir, para me descansar e dormir. Não! Se eu tiver onde deitar, tem uma rede velha lá, ó, vou deitar na rede e vou dormir. E Sara, a mulher do meu Senhor, deu à luz um filho a meu Senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu Senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra eu habito. Não toma mulher da Assembleia, da Batista, Presbiteriana, Luterana, Católica, Assembleia. Não tome, eu não quero. Irá, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. E então disse eu ao meu Senhor: porventura não me seguirá esta mulher? Ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e possuirá o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho, da minha família e da casa de meu pai. Deus abençoe, meus irmãos, amigos, ouvintes, na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão Zé Carlos, pastor Zé Carlos, Rio de Janeiro. Deus abençoe, meu precioso. Shalom. Um abraço para o pastor Marcelo aí. Abraço aí para todos os irmãos aí do Rio de Janeiro, os ministros. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão pastor João Bispo do Santo, lá no sul. Deus abençoe, pastor João Bispo. Deus abençoe, irmão Diego. Deus abençoe, irmão Diego. Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe, meu precioso amigo, irmão, companheiro, pastor Vanildo. Muito bonita a festa que vocês fizeram ontem em Guarujá. A festa, ela não consiste em número de pessoas, mas ela consiste em um bem-estar com Deus. Deus abençoe, meu amigo João Ramos e família. Hoje é aniversário de Tati Oliveira. Deus abençoe, parabéns, felicidade, e que Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe, irmã Vera Floriano, São Carlos, São Paulo, irmão João Bosco, Rio Claro, São Carlos, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês de Campinas, Vaz Grande do Sul, pretendendo o Senhor. Estarei em Tirapina com o pastor Balbino no próximo sábado, e à noite estaremos lá em Jundiaí, com o irmão Ademir, ali em Jundiaí. Que Deus nos dê a tua graça, a tua bênção, o teu amor, a tua proteção. Lá em Campos Limpos, Jundiaí, nós estaremos aí com o irmão Ademir e os irmãos aí de Campos Limpos, permitindo o Senhor. E Deus abençoe a cada um, na graça, no amor do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe Manuel de Almeida. Deus abençoe também Edilson Gaviola, Cláudio Godoy, João Dourado, Dia Francisco, João Romão e João Matoso, a todos vocês. Mike Cardoso, Deus abençoe a todos vocês. Shalom, até a nossa próxima programação.